Então, o que eu comecei a fazer? Aquela história, né? Eu não fico parada nunca, eu tô sempre me reinventando. Eu parti para o online. Eu tenho mais um outro perfil, né? Ou no qual eu só atendo online. Então, eu tenho clientes online do Brasil e estou com cliente em Portugal também. Já atendi gente do Canadá. Por quê? Porque com a naturopatia a gente consegue estar fazendo a análise, a anamnese, conversando com a pessoa pela plataforma, até mesmo pelo WhatsApp. Porque a pessoa ela tira foto do exame que tem, a gente tem aula de interpretação de exames, que inclusive eu fiz 2 vezes, viu, gente? Da primeira vez que eu fiz eu não tirei nota boa, eu tive que fazer de novo. Mas, ó, aprendi a interpretar exames. E a pessoa manda os exames que ela tem com antecedência para eu estar analisando, para eu estar vendo, e quando eu chego a conversar com ela no online, eu já sei o que ela tem, porque ela já veio para mim como diagnóstico. Então, fica mais fácil estar organizando, fica mais fácil estar orientando. Então, assim, então eu atendo presencialmente, ainda nessa parte de estética, atendo online nessa parte de terapia natural, de emagrecimento principalmente, eu tenho muito foco, eu tenho um e-book sobre detox, né, detox não é só suco, né, e eu mostro o meu antes e depois, gente, porque o legal é você fazer em você e contar a sua história, a sua experiência, então é o que eu faço. Então eu tenho um e-book chamado... Eu vi você falando desse detox, aí eu fiquei interessada também em você compartilhar aqui com a gente depois, quem sabe? O detox. Sim, sim. Deixa eu só terminar de concluir. Aí me lembra de voltar no detox. Aí eu atendo essa parte também online, detox. Inclusive, a minha cliente de Portugal, ela tá fazendo detox. Aí a gente tem o probleminha do fuso, mas a gente se encaixa nos horários do fuso horário. E eu tô com outro projeto para 2024, que é montar um espaço onde eu vou juntar tanto a parte de estética natural quanto a parte de terapia natural, porque eu quero cuidar dos couro cabeludo, do cabelo, eu quero cuidar do corpo, da pessoa inteira. Não vai ser um salão de beleza, mas vai ser um salão de terapias, um salão terapêutico. Porque eu tenho uma parceria com uma cosmetóloga natural. Então eu falo para ela, Silvana, faz um sabonete para mim anti-inflamatório. Ela vai lá, mistura e eu passo para minha cliente continuar o tratamento como quer. E voltando a falar agora do detox. O detox é uma coisa assim muito legal, porque eu faço de uma maneira que não é invasivo, não é agressivo. E eu participo de vários grupos de detox que tem por aí, em que as pessoas desmaiam de fome, em que as pessoas têm tontura, uma porção de coisa, porque acaba sendo muito agressivo. E eu sou contra essa história de muito radical. Eu acho que a gente precisa respeitar o limite de cada um, o objetivo de cada um e a estrutura de cada um. Então, eu faço experiências comigo. E até o nome do meu e-book chama O Detox que eu fiz. Que primeiro eu fiz um spa, eu fui convidada para fazer um spa, passei 24 horas com 2 senhoras. Uma de aproximadamente 70 anos e a outra de quase 70, as duas nessa faixa etária. E elas estavam querendo detoxificar, não estavam se sentindo muito bem, sentindo inchadas, as 2 senhorinhas, e eu fui dormir na casa delas. Eu passei 24 horas com elas. Eu cheguei 7 horas da noite, fiz o jantar para elas, coloquei elas para dormir. No dia seguinte, levantei, fiz o café da manhã para elas, caminhei com elas na praia, fiz a massagem, fiz meditação, fiz escalda-pés. E no final do dia, com a alimentação detox e todos os outros detox que eu usei, elas perderam uma 1,4 kg e a outra 1,7 kg em 24 horas. Aí eu falei, meu, esse negócio funciona, isso é bom. Aí eu falei assim, então vou testar em mim para ver como é que é. Só que em mim eu fiz diferente. Eu vi que nelas funcionou dessa maneira pelo biotipo delas e para mim eu tinha uma outra necessidade. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi uma lista de alimentos totalmente anti-inflamatórios. Então é café da manhã, almoço, jantar, só com alimentação anti-inflamatória. Não tem nenhum outro tipo de alimento ali. Estimulante, glúten, lactose, não tem nada. E cada dia, essa lista é dividida por os macronutrientes, fibras, proteínas e carboidratos, que é o principal para a pessoa passar durante o dia. E os micronutrientes, eles vão embutidos no restante da alimentação. Café da manhã, almoço e jantar. No primeiro dia são alimentos sólidos, alimento normal. No segundo dia você muda um pouco a consistência e no terceiro dia líquido. Se alinhar
alinhar isso junto com uma caminhada, dá para perder de 300 gramas a 1,2 kg por dia. Testado e aprovado por mim e pelas minhas clientes que estão fazendo isso. Então, assim, eu entendi que quando você muda a alimentação, principalmente nos primeiros 3 dias, o corpo, como ele vai estar bem nutrido, ele não está estimulado, ele não está recebendo nenhum outro estímulo, não está começando um processo de desinflamação, ele naturalmente elimina excesso de líquidos e quebra um pouquinho de gordura. Então, você elimina inchaços, elimina medidas e também altera o peso na balança. Agora, se passar de 3 dias, por conta que mudou muito a alimentação, o que acontece? O corpo começa a segurar tudo e tem um efeito rebote. Então, como que eu ensino para as minhas clientes? Fazer 3 dias, 4 dias ela volta a comer moderado e depois mais 3 dias detox de novo. Então, a pessoa ela consegue perder até 12 quilos em um mês, com saúde e sem efeito rebote. Eu tenho clientes que logo que eu me mudei para cá, que eu comecei a cuidar, que a pessoa estava pesando 89 quilos, durante um ano fazendo tratamento comigo, massagem, a parte de alimentação, a parte emocional ajudou muito, tive que trabalhar muito essa parte emocional nela, muita ansiedade. Ela foi de 89 quilos, ela estava com quase 90, para 63 quilos em um ano. Uau! E mantém durante esses 8 anos. Eu tenho uma outra cliente no interior que eu atendi também, ela perdeu uma média de 12 quilos em 4 meses. Então, assim, quando a pessoa ela faz direitinho, quando ela faz o acompanhamento, ela tem o resultado dela, eu digo, quase que para sempre. Por quê? Enquanto ela praticar aquilo que a gente ensina, óbvio que ela vai ter o resultado sempre presente. Uma coisa que eu faço, eu não ensino dieta, eu não passo dietas. Eu sou totalmente avessa à dieta, eu não gosto de dietas. A única dieta que eu sigo é vegetariana, que já virou um estilo de vida. Mas, assim, dieta restritiva, não. A não ser essa do detox, que é por tempo limitado. Eu sempre falo, dieta tem começo, meio e fim. Então, o que eu ensino para as minhas clientes? Eu ensino elas a organizarem a alimentação delas. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela queria fazer um ensaio fotográfico e em 30 dias ela tinha que emagrecer. E ela colocou baiana, né, e com um pezinho em Minas, ela falou assim, Ângela, eu não deixo de comer acarajé e pão de queijo. Eu falei, Jesus, acarajé é uma bomba calórica. Eu falei, como é que você vai emagrecer comendo acarajé, mulher? Ela falou, não, mas eu tenho que emagrecer. Para essa, eu fiz um cardápio, uma orientação, organizando já o histórico diário alimentar dela, e ela emagreceu 7,3 kg em 30 dias, ou em 27 dias. Olha, porque ela aliou a atividade física. Sim. Então, assim, e a maioria desses são atendimentos online. Então, assim, dá para atender presencial, dá para atender online e dá para você fazer, no caso, também palestras, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer palestras. Só que eu, pessoalmente, eu não cobro as palestras, porque eu uso como captação de clientes. É uma ótima ideia mesmo. Sim, todas as minhas palestras, eu vou em escolas, eu vou em igrejas de diversas denominações, grupos de empreendedoras, aqui na minha cidade tem muitos grupos de empreendedoras, as mulheres que se reúnem são artesãs, né, umas vendem roupa, são grupos de empreendedoras. Eu faço parte de quase todos eles aqui na minha cidade. Primeiro, para ficar conhecida, para divulgar o meu trabalho, e segundo, para captação de clientes. Porque quem que é o nosso cliente? É o ser humano. Então, a gente tem que estar onde o ser humano está. E, por exemplo, da palestra que eu fiz agora de domingo, surgiu já o convite para eu ir em janeiro palestrar numa cidade chamada Pedro de Toledo, que é quase que na divisa com o Paraná, no Vale do Ribeira. Então, vou para lá em janeiro do ano que vem. De lá saem outras palestras, de lá saem outros clientes, e assim, a gente precisa estar sempre se mostrando, divulgando o nosso trabalho,
e principalmente mostrando para as pessoas que nós não temos nada a ver com os místicos. Aí tem o outro lado. Eu recebo muitos convites. Semana passada eu recebi um convite para ir numa vivência que ia ter aqui na cidade, num local chamado Casa da Bruxa Boa. Aí eu falei, primeiro que bruxa nenhuma boa, né? Se é boa, seria fada, não seria bruxa. E aí eu peguei e falei, não é para mim. Por quê? Porque eu não sou terapeuta holística nem mística, né? Eu sou terapeuta naturopata. Então a gente ainda tem esse trabalho de conscientização, de formação mesmo, de informar as pessoas do que nós fazemos, que não tem nada a ver com uma tenda mística, por exemplo. E muito interessante você falar isso, porque nesse tempo aí todo atuando e justamente tendo contato muitas vezes com terapeutas místicos, né? Eu vejo que tem como a gente separar bem essas duas coisas. Por quê? Porque assim, o naturopata muitas vezes, né, se denomina aí seja terapeuta naturopata, naturalista, naturista, naturoterapeuta, enfim. Muitas vezes as pessoas que conhecem ligam, né, a uma coisa assim mais curandeiro, mais chazinho da vovó, e também eu já conheci alguns naturopatas que se portavam assim, mas de uma forma mais hippie, sabe? Um estilo mais hippie. Sim. Tranquilo, se a pessoa gosta disso, é a decisão dela, a gente tem que respeitar, sim, com certeza. Mas eu vejo que, como naturopata, a gente pode e deve, e é isso que a Natufísio faz, é trazer essa informação, colocar como conscientizar as pessoas que o naturopata, sim, é um profissional da saúde. Assim como, sim, o esteticista, o enfermeiro, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o naturopata é um profissional de saúde. A gente olha para o enfermeiro, para o médico e acha que ele é místico? Não, a gente sabe que ele fez uma formação para determinado fim. E o naturopata a mesma coisa. Agora, se existe também a pessoa, hoje em dia com as PICs, né, as práticas integrativas, já tem, sim, bastante enfermeiros, por exemplo, abrindo espaço e usando técnicas que também são místicas, né? Tem técnicas ali que tem uma base científica bem forte e tem também a questão mística. E tudo bem, se a pessoa quer fazer. Mas eu acredito que dá pra gente separar bem. E, por exemplo, sim, eu vi uma mulher, certa vez, estava conversando com ela atende, ela acho que é psicóloga, e ela atende com algumas coisas místicas, como reiki, né? E o consultório dela tinha todas umas imagens, umas coisas assim, que dá essa impressão mesmo do místico. Também já vi profissionais naturopatas que têm outras formações aí também, com um espaço ali bem cara de profissional da saúde, bem clean, que impõe respeito. É uma coisa que eu tenho falado bastante com o pessoal, com os alunos, nas lives abertas aí também, da gente saber se posicionar. Sim, isso é muito importante. Até assim, eu presto muita atenção, assim, eu sou uma pessoa assim, eu falo assim, gosto muito das coisas naturais, eu não sou adepta à maquiagem, não gosto. Mas eu já percebi uma coisa, que quando eu apareço com um pouquinho de maquiagem, um batom que seja, uma roupa, uma postura assim, as pessoas veem diferente. Então, assim, até eu comentei com meu esposo, falei assim, eu vou mudar totalmente meu guarda-roupa, né? Eu vou sério mesmo, porque assim, eu percebi isso, que quando você fala para as pessoas assim, sério mesmo, se eu chegar, por exemplo, de calça jeans e tênis e falar, eu sou terapeuta naturopata, tá? Agora, quando eu chego no salto, sério mesmo, ó, nessas reuniões de empreendedoras, eu tava assim, tão para baixo aquele dia, sabe aquele dia assim que parece que as coisas não estão fluindo muito bem? E eu tinha uma reunião com essas empreendedoras, e o local era um local de uma certa classe, exigia um saltinho, e eu não estava muito afim de me vestir, então eu fui toda de preto. Eu coloquei uma blusa preta, calça black jeans e um sapato de saltinho preto, e fui. Eu tenho cabelo comprido, né? Soltei o cabelo e fui. Sabe aquele dia que você não tá animada? E fui.
E todo mundo se apresentando, tal, daí chegou a hora de eu me apresentar. E assim, algumas pessoas lá já me conheciam pela internet, já conheciam meu trabalho pela internet, que eu costumo fazer algumas lives de vez em quando. E aí, quando eu me levantei para me apresentar, eu só escutei assim: olha, poderosa. Gente, mudei completamente nessa hora. Exatamente. Porque assim, ela não sabia como eu estava por dentro, só eu e Deus sabíamos como eu estava por dentro. Mas ela já me conhecia das redes sociais, ela já me viu em algum outro evento, e ela só comentou com a outra assim: olha, poderosa. E não foi no sentido pejorativo, foi no sentido bom. Porque depois ela veio conversar comigo e falar o quanto ela admira o meu trabalho. E aí, assim, mudou completamente. Meu mundo ficou cheio de purpurina naquela hora, todo cor-de-rosa. Porque eu falei assim, gente, olha o meu trabalho, o alcance que tem, e eu tô choramingando por uma coisa que não fazia sentido naquele momento. Então, assim, isso é legal também para os colegas, porque entenderem que às vezes a gente acha assim, poxa, eu fiz uma live e teve uma pessoa só assistindo, né? Continua, faça, porque as pessoas estão nos observando. Eu moro na cidade de Praia Grande, eu fiz um evento na cidade ao lado, em São Vicente, participei lá de uma feira, e teve uma pessoa que chegou, eu sempre falo, olha, eu vou estar em tal lugar, eu sempre faço, na nossa live aqui, eu postei para todo mundo, mandei mensagem, eu tenho 4 listas de transmissão, acho que tem mais de 1.000 pessoas nessas minhas listas de clientes que eu já atendi nesse tempo todo. Então, eu vou mantendo contato com elas, vou alimentando e eu vou mostrando para onde eu estou. E nesse dia, eu fui lá só mesmo para fazer captação de clientes, conversar, explicar meu trabalho. E chegou uma moça assim, uma senhora, moça grisalha, assim, né, com cabelo já grisalha, chegou para mim e falou assim: você que é a Ângela? Eu falei: sou, né? Ela falou assim: olha, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e eu só vim te dar um abraço porque o que você faz, o que você fala tem me ajudado muito. Menina, meu mundo ali, assim, eu despenquei. Porque às vezes a gente acha que a gente não está ajudando ninguém, que não está falando, que o nosso trabalho está sendo em vão, que não tem eco, e quando na realidade está atingindo uma pessoa assim que precisa muito. Então eu sempre falo para as pessoas assim: olha, segue, não desiste. Eu falo assim: segura na mão de Deus e vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo.